Sabe, existe uma pergunta que para muita gente parece que nasce junto com a gente. Uma pergunta que começa pesada, urgente, mas que com o tempo pode se transformar em outra coisa, em uma verdadeira companhia para a vida. É sobre essa jornada que a gente vai conversar hoje. E a pergunta é essa aí: quem sou eu? Parece tão simples, né? Mas poucas coisas na vida carregam tanto peso. Ela parece quase como uma cobrança, uma necessidade de ter uma resposta na ponta da língua. Uma resposta que, vamos combinar, raramente vem fácil. No começo, a relação com ela é tensa, é pura pressão. Parece que a gente precisa se definir, se encaixar em alguma caixinha, achar um lugar fixo no mundo. E não ter essa resposta clara, isso soava quase como uma falha pessoal. Mas aí, o tempo passa e algo pode mudar. É exatamente essa transformação que a gente vai investigar aqui. A pergunta não some, não. Ela só muda de lugar. Deixa de ser um fantasma que assombra para se tornar uma parceira de caminhada. Ok, então para a gente entender essa transformação, vamos primeiro voltar lá no começo. Por que, afinal, essa pergunta duria tanto? É importante a gente reconhecer esse ponto de partida. É que ela não vinha sozinha, né? Vinha carregada de um monte de coisa. O medo de não saber quem se é, a angústia de não pertencer a lugar nenhum. E essa falta de uma identidade fixa era sentida como um perigo real, sabe? Como se a pessoa estivesse à deriva, sem chão. Era uma busca quase desesperada por uma definição que trouxesse um mínimo de segurança. E então acontece a grande virada. O ponto de inflexão de toda essa jornada. E o mais interessante é que não é a pergunta que muda. É a nossa relação com ela. Olha só que mudança brutal. Antes, a pergunta era um problema para resolver, uma prova com uma única resposta certa. Agora, ela se torna um convite. Um convite para uma escuta contínua, um gesto de atenção com o que está acontecendo aqui e agora. Deixa de ser uma cobrança e vira um cuidar. Então, o ponto central é esse. O amadurecimento não está em finalmente encontrar a resposta para quem sou eu. Está em aprender a conviver com a pergunta de um jeito mais leve, mais aberto. A transformação é toda sobre a relação. Tá bom, mas e na prática? Como é viver essa nova relação? Bom, tudo começa com a gente aprendendo a sustentar essa pergunta sem entrar em pânico. O não saber ganha um significado completamente novo. Ele deixa de ser uma ameaça para ser visto como o que ele é, a condição natural da vida. E essa falta de uma definição fechada, na verdade, se torna um espaço de liberdade. Um lugar onde a vida pode finalmente acontecer, sem a obrigação de caber num rótulo. Isso aqui é muito poderoso. Aquele vazio, aquele silêncio entre uma fase da vida e outra, que antes dava uma angústia danada, agora se torna um lugar habitável. Um lugar onde se pode simplesmente estar. A pressa de preencher toda e qualquer dúvida com uma certeza vai embora. E um ponto muito importante, essa calma toda não vem da apatia, não é cansei, deixa pra lá. Ela nasce de uma coerência interna, de uma integração. É o que permite que a pessoa mude, se transforme, sem sentir que está se perdendo de si mesma. Com essa nova base mais sólida, a pergunta deixa de ser um interrogatório policial e vira uma conversa, um diálogo constante com a própria vida. A identidade, então, muda de categoria. Deixa de ser um substantivo, uma coisa a ser encontrada, e se torna um verbo. Escutar. Escutar a si, escutar as experiências, escutar o que a vida está pedindo em cada momento. E como funciona esse diálogo na prática? Bom, primeiro, escutar a experiência. Depois, responder com presença, ou seja, estar inteiro naquilo que se faz. E, por fim, ajustar a rota sempre que for preciso, mas sem aquele peso da culpa, sabe? Entendendo que mudar de direção faz parte do show. As respostas não vêm mais de grandes teorias, elas vêm da vida acontecendo, nos encontros que nos mostram nossos limites, nas mudanças que exigem uma nova postura e até nos erros. Os erros deixam de ser fracassos e se tornam parte do aprendizado, parte dessa escuta atenta. E agora a gente chega na parte final, que talvez seja a mais libertadora de todas. Essa jornada, essa caminhada, ela não tem um ponto de chegada. O grande prêmio dessa transformação toda não é uma resposta definitiva. O que se conquista, de verdade, é uma nova maneira de estar na vida. Uma forma de caminhar com mais confiança e muito menos ansiedade. Porque a vida é puro movimento. E o autoconhecimento também. Por isso, o percurso não termina.
A gente abandona de vez aquela ideia de que a vida é um projeto com começo, meio e fim. E aqui está o ponto-chave. O caminho continua, claro, mas ele deixa de ser uma fuga. Uma fuga de si, uma fuga da incerteza. Ele passa a ser, simplesmente, a vida sendo vivida, com presença, com integridade. E essa é a mensagem central, a mais potente de todas. Não é preciso se encontrar para existir, como se a gente fosse um objeto perdido por aí. A verdadeira tarefa é não se abandonar no meio do processo de viver. É se manter presente para a própria experiência, um momento de cada vez. E talvez a maior paz venha justamente dessa permissão. A permissão de simplesmente ser, de caminhar, de se transformar, sem a pressão de ter que chegar num destino final. E isso, por si só, já é mais do que suficiente